Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 3 de março, quinta-feira depois das cinzas. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez para partilharmos a palavra de Deus juntamente com você e com sua família. Hoje vamos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 22 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder e destrói a si mesmo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, amadas famílias, a conclusão da caminhada terrena de Jesus escondia um sentido dificilmente compreensível para os discípulos. Perceba que o horizonte messiânico no qual se movia e com o qual interpretava as pessoas do Mestre os impedia de compreender em profundidade o que o fato requeria. Para ser entendida em sintonia com o pensar de Jesus, era preciso fazer uma violenta inversão de valores. Caros irmãos e irmãs, o esquema tradicional era insuficiente para explicá-la. Na lógica de Jesus, ou seja, na lógica do reino, a perda é penhor de salvação, ao passo que a salvação, entendida à maneira do mundo, é fator de perda. Então, daí ser possível esperar que na humilhação de Jesus resulte exaltação. Do abandono por parte dos amigos e conhecidos provenha a solidariedade do Pai. Do sofrimento redunde a mais plena alegria. E a morte seja superada pela ressurreição. Portanto, caros irmãos e irmãs, como falamos assim, estamos no início de um tempo muito forte na vida da igreja e de cada um de nós, o tempo quaresmal. É um período de 40 dias em que nos conduz à grande festa, nos conduz a celebrarmos dignamente a Páscoa do Senhor Jesus. Então esse tempo deve ser visto como algo do passado, né? Ele não vai ser visto assim como algo lá do passado, e sim como algo presente, algo que continuamos vendo Jesus sendo crucificado todos os dias na pessoa do nosso irmão. Então perceba que no evangelho de hoje, Jesus revela aos discípulos o desfecho de sua trajetória terrena. O Filho do Homem deve sofrer muito. O Filho do Homem deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Embora convivendo diariamente com Jesus, os discípulos tiveram muita dificuldade em entender esta revelação de Jesus. Na mente dele, Jesus não poderia aceitar um desfecho tão trágico para a sua vida. Então perceba, caros irmãos e irmãs, esta revelação de Jesus soou para eles como um fracasso, pois eles ainda não haviam entendido o seu messianismo e continuavam presos à mentalidade do mundo. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então perceba que essas palavras de Jesus deixaram assim os discípulos inseguros e, por que não dizer, decepcionados. Afinal, eles haviam apostado o futuro deles numa vida segura com Jesus. Para os discípulos, tudo que Jesus lhe disseram foram de difícil compreensão. Para nós, que vivemos os frutos de sua ressurreição, não deve ser difícil de compreender. Afinal, nós sabemos que, a partir da ressurreição de Jesus, a cruz deixou de ser sinal de morte para ser um sinal de vida. Seguir Jesus é opção. Renunciar a si mesmo é condição para segui-lo. Renunciar a nós mesmos é o mesmo que
anular as nossas vontades para viver a vontade de Deus. É esvaziarmos de nós mesmos para que Jesus possa atuar no mundo através de nós. Caros irmãos e irmãs, a cruz é certeira na vida de quem faz a opção por Jesus, pois são muitos os adversários do projeto de Deus. Esses vão querer persegui-lo, esses vão querer tirá-lo de Deus. Porque será impossível, pois quem está enraizado no Filho, quem está enraizado em Jesus, nada e ninguém conseguirá tirá-lo do Pai. Portanto, os discípulos demoraram a aceitar o desafio da cruz. Só foram compreender o sentido dela depois da ressurreição de Jesus. Foi a partir da sua ressurreição que eles abraçaram a cruz, fazendo o mesmo caminho de Jesus, ou seja, dando a vida pela causa do Evangelho. O conceito de ganhar e perder para Jesus é o oposto de ganhar e perder para o mundo. O que o mundo entende como ganhar a vida, para Jesus é perder a vida. Portanto, caros irmãos e irmãs, não hesitemos em seguir Jesus. Afinal, ele nunca nos exigiu algo que ele mesmo não tenha cumprido primeiro. Ou seja, tudo que Jesus nos pede para fazer, ele já o fez. Então, que a gente possamos, assim, nesse período da Quaresma, começarmos a examinarmos o nosso ser, começarmos a questionarmos nós mesmos como está a nossa vivência no seguimento de Jesus. São 40 dias para fazermos esse retiro espiritual, analisando as nossas ações, analisando as nossas práticas, sobretudo o jejum, oração e penitência. Portanto, caros irmãos e irmãs, peçamos ao Pai que demos uma firme disposição de renunciar a todos os nossos projetos pessoais para abraçarmos unicamente o projeto de Jesus, mesmo devendo passar por sofrimentos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a vocês, amados irmãos e irmãs e as suas famílias, uma santa e abençoada quinta-feira. E que desça sobre todos nós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.